Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro santo. Vamos aqui pedir o nosso encontro santo e convidar, dar boas-vindas ao Espírito Santo, o nosso grande professor, aquele que nos ensina, que nos traz a sabedoria, que nos reconecta a Deus, que nos reconecta a Cristo. Vamos pedir um encontro santo onde estamos abertos a aprender, onde estamos abertos a ouvir o seu aprendizado, onde já praticamos o silenciar da nossa mente, a atenção, a presença. Aqui estamos para ouvi-lo, para entendê-lo e para entender as nossas chaves que precisamos compreender para o nosso movimento, para o nosso processo. Então, aqui a gente abre a nossa noite trazendo e convidando Ele, que é o que faz isso acontecer, isso e todas as coisas. Hoje, a gente vai estudar, para quem tem o livro, o capítulo 15, o instante santo. O capítulo 15 fala do instante santo. Todos os subcapítulos, né, mencionam esse momento de liberação, explica o que é o instante santo, como a gente deve pedir por ele, que posicionamento a gente deve ter para acessá-lo, para recebê-lo. A gente vai entender melhor sobre isso. Tenho certeza que ele vai nos trazer muitas informações importantes para a gente conseguir ter os instantes santos que ele tanto deseja que a gente tenha, né? Esta paz que vem do instante santo e que a gente acesse isso o mais rápido possível. Então, o subcapítulo que a gente vai enfocar é a prática do instante santo, que é o subcapítulo 4, na página 328. Esse vai ser o subcapítulo de grande enfoque deste capítulo, porque eu achei que ele é, trouxe muito bem, ele não resumiu, mas ele consolidou muito bem o que todos os outros anteriores traziam, tá? E antes de a gente entrar nele, eu só quero ler um parágrafo, o primeiro parágrafo do subcapítulo 5, porque eu acho que essa introdução do subcapítulo 5 não pode ficar de fora. Então, a gente vai ler e depois vamos aprofundar juntos. Segue o primeiro capítulo, da página 331. O instante santo é um instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor, pois o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento. O julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre a qual julgas. O julgamento vem a ser impossível sem o passado, pois sem ele não compreendes nada. Não farias nenhuma tentativa de julgar, porque seria bastante evidente para ti que não compreende o que as coisas significam. Tens medo disso, porque acreditas que sem o ego tudo seria o caos. No entanto, eu te asseguro que sem o ego tudo seria amor. Gente, que parágrafo! Quanto ensinamento nesse parágrafo! A gente podia ficar só aqui, tá? A gente tem que ter muita atenção no que ele traz aqui, porque são chaves essenciais no nosso processo. Então, ele fala que o instante santo é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor.
Então, o instante santo, ele é aquele momento, é aquele instante que eu decido abrir mão dos meus julgamentos, abrir mão das minhas certezas. Parece ser fácil isso, mas quando a gente volta um pouco para trás e quando a gente estudou a lógica do ego, Jesus nos ensinou ali que o ego, aonde ele mais se firma, é nas certezas, é nos posicionamentos que ele tem. Então, é uma posição muito difícil para a gente, muitas vezes, contestar as nossas certezas. E por que que é difícil? Porque elas vieram de uma experiência passada. Então, eu falo com base no que eu vivi. Eu falo com base em uma experiência minha anterior. Então, eu já avaliei e eu já sei que isso é assim. Então, aqui, dentro de um curso em milagres, Jesus nos pede para abrir mão disso. Olha isso. Olha como a gente tem que sair de uma zona de conforto, de uma zona de conhecimento. Não é tão simples contestar a nossa verdade, esse questionamento não vem de forma natural. Quando a gente tem qualquer conflito, quando a gente tem qualquer impasse, a única coisa que a gente sabe recorrer é uma experiência passada, é um julgamento que a gente já conhece, algo que já é familiar para nós. Então ele fala para a gente abandonar, né, que o instante santo, a prática do instante santo é a prática que a gente vai ter que fazer de começar a questionar as nossas certezas. Sair daquele ponto confortável onde a gente fala: não, você fez isso, você merece isso. Não, isso aconteceu porque você foi. É todo aqueles parâmetros que a gente tem do que é certo e errado, do que é bom ou ruim, do que pode ou não pode, é abrir mão disso. Por isso que Jesus, de novo, falou a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Porque o nascer de novo, ele requer esse renascimento na mente, né? Esse abrir mão do que tu é, do que tu acredita, da tua experiência que tu viveu, do que tu interpretou, porque a partir dali tu fez as tuas interpretações de um ponto que não é verdadeiro. Tu fez as tuas verdades e as tuas experiências sem a entrada da consciência, partiram de um ponto de medo, de inconsciência, de um senso de identificação falso. Então é por isso que precisamos entender que a gente não sabe, a nossa interpretação é falsa. A gente não tem o escopo da realidade, não é nosso isso. Porque aqui entramos num condicionamento coletivo, onde a gente pegou, né, padrões passados a nós, de pai para filho, da comunidade. A gente foi pegando esses padrões, foram nos falando como tem que ser, e a gente foi acreditando, foi entrando dentro da Matrix, como a gente chama, né? Mas, querendo ou não, essa Matrix é o que a gente conhece e ela é moldada pelas nossas experiências. Ah, Mas aí vem Jesus hum, e fala: você acha que você precisa disso para organizar a tua vida, para saber o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, como que você valida o bem e você rejeita o mal? Você acha que tudo isso é importante para te ter essa seleção, esses critérios, e você acredita que esses critérios são importantes? Só que esses critérios não são mais que julgamentos, julgamentos inconscientes, julgamentos falsos. Olha isso, gente, olha que profundo que é isso.
ele pede para a gente praticar a liberação disso. Então, quantos momentos a gente vai ter, né? Porque como que isso vai se manifestar na nossa experiência? Como que isso se manifesta, essa prática desta liberação do que eu acredito, esse treinamento? Como que isso se manifesta? Isso se manifesta assim, eu tendo um conflito com alguém, eu tendo um ponto de atrito, uma ranhura. Ali eu esbarrei em um ponto onde, opa, eu condenei algo, eu rejeitei algo, não aceitei algo, esbarrei em um critério meu. E essa minha certeza vai causar ranhura e atrito no relacionamento com o meu irmão. Vai, vai ter ranhura na comunicação, não vai fluir, não vai me trazer paz, não vai compartilhar o que é para ser compartilhado. Só que é nessas horas que o ego ele se estabelece, que ele ganha força, porque não, isso não pode. Não, isso não é assim. Não, eu estou certa. Não, é nessa hora. Né? A gente vai aprofundar aqui e ele vai te dizer, na perca da paz, os teus posicionamentos, os teus critérios vão fazer você perder a paz. Não invista neles. Aprenda a tirar o investimento e pedir um reaprendizado. Abre isso, abre essa certeza, né? Então ele fala: o instante santo é um instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor. Olha só, porque os meus critérios não estão me mostrando o significado do amor. Muitas vezes os meus critérios bloqueiam o amor, sem eu saber, tá? Eu não, o processo não é consciente. Ai, estou bloqueando o amor. Não. O processo é assim, poxa, essa pessoa aqui está fazendo algo errado comigo. Essa pessoa aqui ela fez algo que não é legal, que não é certo. E aí a comunicação já não é perfeita. A comunicação, o que que é? O que que é essa comunicação? É a minha plena disponibilidade de de não condicionar um fluxo que vai vir através de mim, um fluxo amoroso que passa através de mim. Os meus critérios condicionam o tempo inteiro. Ah, eu expresso ou eu manifesto se, né? Eu amo só se for desta forma, só se ser assim. Os meus critérios limitam, condicionam o meu dar. E com isso faz com que eu perca de vista o que é o amor, a totalidade do amor, a incondicionalidade do amor de Deus. Então, o instante santo, aquele que eu libero, que eu estou disposta a entregar a minha interpretação, é aquele instante onde o Espírito Santo vai me ensinar o significado do amor. Porque ele fala, quando tu abre mão do teu critério, ele falou aqui, né? Eu te asseguro que quando você tira o teu ego, né, a tua interpretação, o que fica é o amor. Eu só estou tirando o teu julgamento falso aí. Então, entrando na frase de número 2, é um instrumento de aprendizado muito útil, por quê? Porque o objetivo é suspender inteiramente o teu julgamento. Olha isso. O Espírito Santo te leva a tua mente para um outro ponto. Tá? O Espírito Santo leva a tua mente de um outro ponto, num ponto onde você está achando algo totalmente ruim, errado, ou não sei, você está achando a pessoa ingrata, a pessoa provalecida, a pessoa não merecedora, a pessoa, enfim, de um ponto onde você está colocando um critério teu a um outro ponto de visão, aonde você não julga mais dessa forma e consegue perceber totalmente diferente a situação, que é algo que ele vai te trazer, é uma revelação a ti.
Só que isso não acontece se eu não estou disposto a praticar essa entrega. E essa entrega, ela te tira de uma zona de conforto, é desconfortável contestar o que tu acredita, porque o que tu acredita, geralmente você não coloca em xeque. O que tu acredita é uma verdade para você, é consolidado. Então, então é muito interessante a gente estar atento a esse movimento que a gente tem que fazer, a essa força que a gente vai ter que fazer para a gente poder vencer a inércia do ego, porque é um ponto de muito conforto. Eu sei, é assim e a pessoa está errada. É um ponto de muito conforto e é um ponto de muita distração e é um ponto de muita ilusão. Quantas vezes no meu caminhar, quantas vezes a minha oração, né, aconteceu algo que confrontou com um julgamento meu e eu falei, não, mas esse irmão está sendo totalmente leviano, não, aqui não pode ser. Quantas vezes que aquele, né, tipo assim, aí eu ia na minha oração, mas Senhor, isso não é certo. O que ele está fazendo? Você está dizendo que esse meu critério é errado, que eu preciso, mas como que isso é certo? Isso não pode ser certo. Quantas discussões eu tive com o Espírito Santo? Não, eu acho que eu estou ficando é louca aqui, porque tu não quer levar isso em xeque, né? Tu não quer contestar uma certeza, algo que tu experienciou no passado, algo que já te mostrou que é assim, algo que você já viu várias vezes, que você já percebeu várias vezes. Você não quer contestar isso, né? Pois é, mas nós temos. Nós temos. A gente não quer, mas tem. É que nem eu falo para minha menina quando ela fala que não quer ir para a escola. Não quer ir para a escola, mãe. Pois é, querida, mas tem. Tem que ir. É importante, é necessário. Não é querer, é tem que ir. Tem que ir. E não ir para a escola não vai resolver os teus problemas, não vai deixar a tua vida melhor. E é a mesma coisa, gente. Não sair dessas certezas não vai resolver a nossa vida. É um ponto que a gente acha confortável, mas na verdade não resolve nada. Na verdade, só nos mantém ali, vivendo os mesmos ciclos de inconsciência, fazendo refém de emoções, nos deixando refém das emoções, sem saber o que fazer. Pronto, eu tenho o meu limite, eu fiquei com raiva aqui e é isso. Eu tenho que abraçar minhas emoções, eu tenho que aceitar que é assim mesmo, a vida é assim, momentos difíceis, momentos mais leves, felicidades no fim de semana, o trabalho realmente é pesado, é cheio de estresse. Eu tenho que me iludir com tudo, todas essas falas para normalizar as minhas emoções erradas aqui dentro de mim, emoções que, de novo, depois a gente já falou sobre isso, depois que eu senti, porque a emoção ela é reflexo dos pensamentos. Depois que os pensamentos são criados ali, a emoção ela vem. Então, quando ela vem, eu tenho que deixar ela vir. Tá tudo bem, eu não vou abafar, eu não vou camuflar, isso vai fazer, só vai prejudicar mais. Mas eu tenho que entender o porquê que tá vindo isso, né? Até tem uma parte no curso que ele fala: saúde é paz mental, que ele amplia essa nossa percepção de saúde física e ele fala: saúde é paz mental. Por quê? Porque a paz na mente é o reflexo de pensamentos bons. E pensamentos bons são sentimentos bons em você. E aí não há somatização que o corpo faz. Então, saúde é paz na mente, porque a paz na mente é reflexo de bons pensamentos. Bons pensamentos, boa vibração em você, né? E isso não faz com que aconteça a nossa somatização. Então, seguindo aqui no instante santo, na prática do nosso instante santo, ele fala: o julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre a qual julgas. Então, já discutimos isso aqui, né?
A experiência passada é a base do nosso julgamento, por isso é tão difícil a gente abrir mão, porque foi algo experienciado. E a experiência de fato ensina. A experiência nos ensina, a gente não fala, tem o learning cost, a gente fala isso direto, né? Essa expressão em inglês, que é o custo do aprendizado, the learning cost. A gente falava isso direto na faculdade, quando que é o que? O custo da experiência. Muitas vezes você paga para aprender, né? Ou seja, tem um custo. A primeira vez que você vai fazer algo sempre sai mais caro, sempre entra em caminhos que você, mas depois que você já passou, numa segunda vez, tu tem um aprendizado, você vai afinando isso. Então, na verdade, a experiência, olha o Bento lá atrás me espiando, ó. Eu não posso nem dar corda para ele, senão ele vem aqui, ele toma todo o nosso encontro. Então, a nossa experiência, ela realmente, de fato, é usada para o ensinamento, só que o Espírito Santo quer nos abrir a nossa mente para experienciá-lo. Ele quer entrar na nossa experiência. E ele só entra na experiência se eu abrir a mente para ele entrar. E aí sim, com uma experiência com ele, eu vou começar a reaprender com ele. Porque enquanto eu não faço esse processo de querer liberar as minhas certezas no momento onde eu estou precisando da ajuda, onde eu quero ressignificar minhas crenças, onde eu quero entender o que é a verdade realmente, quando eu dou essa abertura, uma nova experiência se apropria de nós. E aí a gente começa, opa, realmente tem uma outra forma de viver as situações, tem uma outra forma de perceber o irmão, tem uma outra forma aqui que eu não estava reconhecendo. Então, o julgamento, a gente acha que o nosso julgamento ele é necessário. É necessário porque senão tudo seria um caos, eu seria alguém muito conivente com tudo, sem opinião, eu seria alguém que não que é conivente, né? Eu seria alguém que não faz diferença no mundo. É tudo isso que o ego nos fala. Alguém sem opinião é alguém sem que não faz diferença, conivente, que não, né? Só que não é assim. Ele fala que tens medo disso porque acreditas que sem o ego tudo seria o caos. No entanto, eu te asseguro que sem o ego tudo seria amor. Então, essa é uma base muito forte. O instante santo é usado para nos ensinar o significado do amor. Então, a gente não precisa dessas nossas certezas o tempo inteiro nos relacionamentos para nos posicionar, para nos proteger, para nos defender, para organizar nossa vida. A gente não precisa. É isso que ele está querendo nos dizer. Então, a nossa mente tem que caminhar para essa direção. E o curso em milagres vai nos ajudar cada vez mais a liberar o momento presente, né? Porque o instante santo, ele não acontece nem no passado e nem no futuro. A gente já estudou aqui o uso do tempo pelo Espírito Santo. Já teve em aulas anteriores. É sempre no agora. É sempre ter tua mente livre no agora. O único acesso, o acesso ao instante santo, ele é no momento presente, porque Jesus já ensina, o passado não existe mais, nem o futuro. O passado, ele é feito na tua mente, ele é algo que a tua mente traz, mas ele não existe na realidade, né? Você sempre traz o que aconteceu para o momento presente, né? Os nossos sofrimentos, nossas mágoas, é sempre o que aconteceu no passado que a gente insiste em trazer para o momento presente, insiste em estar ocupando aquela interpretação passada, aquilo no presente, insiste em trazer sempre para o presente algo que não existe, que é ou o passado ou uma preocupação futura, uma expectativa futura, um desejo futuro.
né? Tudo isso são mecanismos do ego para te tirar do único momento que você pode ter a conexão com o teu real ser. Lembra, o ego é um boicotador, ele aniquila o nosso ser. E ele vai fazer de tudo para se perpetuar dentro da nossa mente, usando o passado e usando o futuro. É o maior mecanismo dele. E o instante santo, ele quer uma liberação do momento presente. Tipo assim, tá, esquece todas as tuas referências aí, entrega para mim elas e me permite agir. Fique em silêncio, aquieta tua mente, deixa eu agir, assista. Assista, me assista. É muito disso. Para de tentar fazer ou achar por você mesmo as soluções, o que é certo, o que é errado. Assista, silencia isso, me entrega, né? Então, indo agora para o nosso capítulo 4, a prática do instante santo, quero ler o parágrafo 1 também para a gente aprofundar. 328. Seria, parágrafo 1 seria este. Esse curso não está além do aprendizado imediato, a não ser que acredites que a vontade de Deus leva tempo. Isso apenas significa que preferirias protelar o reconhecimento de que tal é a vontade de Deus. O instante santo é esse instante, e todos os instantes é aqueles que queres que seja. Aquele que não quiseres que seja, está perdido para ti. Cabe a ti decidires quando ele será. Não o atrases, pois além do passado e do futuro, onde não irás achá-lo, ele está reluzente e pronto para a tua aceitação. No entanto, não podes trazê-lo à tua alegre consciência enquanto não o quiseres, pois ele contém toda a liberação da pequenez. Eu acho isso muito fantástico que ele traz aqui, porque a gente acha que esse aprendizado leva tempo. E muitas vezes a gente pode se desmotivar, né? Dizer, eu não consigo, isso não é para mim. Quem sabe eu não estou fazendo certo, quem sabe o Espírito Santo, quem sabe eu não estou merecendo. A gente acha que é uma questão de merecimento. Estou desconectada, estou errando aqui, estou cheia de raiva dentro de mim, estou cheia às vezes de, enfim, julgamentos, e a gente se acha indigno e não merecedor. E aqui ele vem desmistificar tudo isso e dizer assim: não, você tá tudo aqui para ti. Tá tudo disponível o tempo inteiro, merecedor tu já és, porque tu foi criado pelo Pai, tu é o filho do Pai amado. Você só precisa saber se enxergar. Você só precisa se curar, então tá aqui. Então não é questão de tempo. Não é 1, 2, 3 anos. É um instante que você desejar isso totalmente. É um instante que você queira abrir mão dessas suas certezas totalmente. E isso, no tempo, pode levar um tempo. Porque, de novo, é uma posição desconfortável muitas vezes abrir mão do que para nós é verdade absoluta, é consolidado. Então, no momento que tu tá com alguém, porque isso vai ser sempre numa relação, tá? As ferramentas do curso é para a gente encontrar o nosso ser unificado, o Filho de Deus, através das relações. Então, o aprendizado está sempre ali nas relações. Então, em um momento de conflito, em um momento de tensão, que você está disposto a liberar o que você acha que o irmão, a culpa que o irmão tem, a condenação que você está impondo a ele, naquele momento que você realmente, tipo assim, eu não quero mais fortalecer isso, eu quero paz. É quando a Patrícia, né, vem nos testemunhar o processo dela e fala assim, Camila, hoje a minha irmã mentiu para mim e a minha vontade de imediato foi ligar para ela e dizer, meu, por que que você fez isso? Você mentiu para mim, você me traiu, você foi, enfim.
E ao invés disso, ela parar e falar: não, vou entrar em oração aqui, não quero apoiar isso, não quero olhar por esse viés de traição, que ela me traiu, que ela deveria ter me contado a verdade, que ela não está sendo leal comigo, que ela não me ama, que ela é uma pessoa ruim por isso. Não quero olhar nesse espectro. Não quero trazer todos esses meus conceitos do que eu sou, do que ela é, do que o que causou ela se comportar dessa forma, o porquê que ela fez, o que que eu posso ter feito para ela ter feito isso, ou o porquê tentar justificar de qualquer maneira. São todos esses passos que você tem que lidar. Então isso leva um tempo, mas a partir do momento que você vai vendo que quando você não apoia esses impulsos, né, que o ego que o ego nos faz entrar, que fomentam a separação. E naquele momento que a tua mente deseja é a paz de Deus, eu quero entender isso de uma outra forma. Eu não preciso apoiar isso, eu quero olhar de uma outra forma, eu quero o Espírito Santo curando essa situação. A partir do momento que você faz esse movimento, você está cada vez mais perto do instante santo, deste momento de liberação total e de reconhecimento do amor, desse momento onde você fura a bolha do condicionamento, onde você vai além daquele impulso, daquele condicionamento de condenar, de julgar aquela situação pelos teus termos. Né? Então, a Patrícia compartilhou com a gente situações que vêm acontecendo com ela, onde ela reconhece a raiva dentro dela, a vontade de atacar, a vontade de separar, e ela tá ali, opa, não quero mais apoiar isso. Deixa eu entrar em conexão aqui, deixa eu pedir um outro entendimento. Isso é a prática do instante santo, Pati. Isso é o perdão das ilusões, como eu coloquei o vídeo do Jacob Petrie, que é muito alinhado àquela reflexão dele com o que Jesus propõe aqui, que não é o perdoar o erro, é perdoar a ilusão, não é? Não é perdoar o erro, ah, você errou, eu te perdoo. Não, é perdoar a ilusão, é perdoar esse senso falso de nos perceber, esse senso separado, esse senso desconectado, esse senso individualizado. É não querer perpetuar isso. Cada vez que eu paro, não, eu quero compreender o meu ser, eu quero união, eu quero a paz de Deus, eu quero o amor fluindo aqui. Você começa a ser levado para essa liberação, você começa a ser liberado disso. Fica cada vez mais difícil de o ego te pegar nesse julgamento. Claro que o exercício vai aprofundando cada vez mais, porque ele vai primeiro pegando os conflitos mais aparentes, né? Aqueles que mexem com o nosso emocional, que entra aquela emoção que vai te incomodando, tirando a tua paz, e depois ele vai expandindo para coisas mais sutis, que têm a mesma fonte, mas é um processo. E ele quer nos dizer o seguinte: esse processo não leva tempo nenhum. É o tempo de você só querê-lo, é o tempo de você apoiá-lo, o tempo que você querer isso totalmente, ele é teu, tá aqui. É muito mais um movimento teu do que do divino, do que um merecimento. Não, não, é muito mais o teu querer mesmo. E o meu querer, ele vai estar muito relacionado às minhas experiências que eu vou dando ao Espírito Santo. Porque se eu ficar fechado nas certezas, eu vou ter muito pouca experiência com o Espírito Santo. Ela não vai estar perceptível para mim. Vai estar muito no desconhecido. Eu preciso pegar essa chave de liberar o momento presente dos meus julgamentos passados, abrir mão dessas minhas certezas e pedir ao Espírito Santo a sua percepção, a sua realidade, pedir essa cura para mim poder começar a ver a outra realidade se mostrar na minha consciência. Então, primeiro eu preciso de uma chave importante, de querer abrir mão, de saber que esse não é o movimento,
de eu querer resolver os problemas por mim mesmo, interpretar quem está certo, quem está errado, o que, que cada um devia fazer. Não é assim, né? Então ele fala assim, no parágrafo 2: a tua prática, portanto, tem que basear-se na tua disponibilidade para permitir que toda a pequenez se vá. Esse final de semana eu tive também um exemplo fantástico aqui, tá? As crianças em férias, né? Eu com dois adolescentes e uma criança de 5 anos o tempo todo em casa, e os conflitos entre eles, né? Ainda bem que a Catarina veio aqui para nos trazer luz nessas, nessas situações. Quando a Catarina veio, eu falei: obrigada, Senhor, luz na minha vida. E aí foi um grande aprendizado para mim, porque eles têm os conflitos entre eles. E às vezes a gente, no papel de mãe, a gente quer controlar o que cada um vai fazer, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que responder, como cada um deveria se comportar. Foi um exemplo muito interessante e eu tentei fazer isso e foi um caos. Até eu me dar conta, tipo, o que que eu estou fazendo? Até eu ver, né? Porque não, porque tu não devia fazer? Porque assim, gente, as nossas certezas, quando a gente parte do ego, a gente não parte de um ponto de sabedoria, a gente parte de um ponto de razão. Não, porque tem que ser assim, porque você deveria ter feito isso, e tu já te exalta, e tu já quer colocar aquilo goela abaixo. Tu precisa afirmar aquilo ali. E aí eu ali me vendo naquele impasse, os três. Até que eu parei, silenciei, falei, opa, 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 opa. Já sei, já lembrei o meu papel aqui, já lembrei essa sala de aula que tu trouxe para mim, já lembrei. Vem aqui e traga, deixa eu só assistir, deixa eu silenciar aqui, parar de falar o que eles têm que fazer e assistir, aquietar e ver o que vem. Tu já vai para um outro ponto da tua mente, tu já não quer mais impor nada. Tu deixa as coisas acontecerem, a tua aceitação é ampliada, é uma outra experiência que vem para a gente, é uma outra experiência. E é fantástico quando a gente se abre para isso, porque a gente consegue enxergar como o nosso ego quer controlar e manipular os acontecimentos, né? E aí depois as coisas aconteceram como aconteceram, meu esposo estava presente, ele partiu de um ponto mais tranquilo, eu percebi que ele estava canalizando, fluindo melhor, eu fiquei em silêncio. E depois ele veio conversar comigo, aí ele perguntou, Cal, o que que tu achou dessa nossa conversa com as crianças? Aí eu falei, não sei, amor, não tenho critérios para avaliar, foi bom, foi ruim, não sei. Se é assim que aconteceu, é porque é assim que deveria acontecer. Vamos ficar atentos e conectados, presentes, né? E aí depois, ao longo dos outros dias que seguiram essa discussão, a gente percebeu eles fluindo melhor, de uma forma mais harmoniosa, as crianças. Mas para mim, o meu grande aprendizado nisso tudo que eu compartilho com vocês foi a clareza que eu tive quando eu estava querendo colocar a minha forma que eu queria que eles agissem, o que cada um deveria considerar no outro, eu colocando o meu ponto. E dali a comunicação é totalmente conturbada, né? A gente querer empurrar a goela abaixo, controlar. E nós, como mães, como pais, temos que cuidar disso, porque essa liberação é em todos os papéis. Em todos, é com todos os irmãos, incluindo os nossos filhos. Eles também são almas em expansão e desenvolvimento, sendo cuidadas por Deus.
sendo guiadas pelo Espírito Santo, tendo um caminho a percorrer com Ele. Então, até que ponto eu quero ir lá e controlar? Claro que a gente ama os nossos filhos e quer o melhor para eles e quer cuidar deles. Sim, o amor cuida, o amor educa, mas de novo, tu parte de pontos de consciência sempre. E sempre que a gente se abre para ouvir o que vem de dentro, a sabedoria do Espírito Santo que vem de dentro, você é certeiro. Primeiro, porque você não parte de um ponto de raiva, você não parte de um ponto de julgamento, você não parte de um ponto de imposição, que tudo isso traz ranhuras, né, na comunicação. Até a Catarina pode trazer muito mais do que os comentários aqui, porque ela tem muita experiência com isso, trabalha, né, com adolescentes e como psiquiatra, não, psicóloga e pediatra, tem muita experiência com crianças, né? E se quiser contribuir com alguma coisa, Catarina, muito bem-vinda, tá? Aqui não sai só daqui. Sempre que alguém quiser adicionar, quiser questionar ou adicionar e contribuir, ó, é só chegar, tá bom? Só para deixar bem à vontade com relação a isso. Então é isso, gente. É realmente a gente compreender os nossos posicionamentos e da onde está vindo os nossos comandos, né? Agora, deixa eu continuar aqui no capítulo 2. O instante em que a magnitude irá despontar sobre ti está tão distante quanto o teu desejo por ela. Na medida em que tu não a desejas e em vez dela aprecias a pequenez, nessa medida ela está distante de ti. Na mesma medida em que a quiseres, tu a trarás para mais perto. Muito interessante. Agora eu quero ir para o parágrafo 4. Olha isso, um ponto muito importante para a gente tocar. Frase 4 do parágrafo 4. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Deixa eu botar aqui. Podes reivindicar o instante santo a qualquer momento e em qualquer lugar em que o queiras. Na tua prática, tenta entregar qualquer outro plano que tenhas aceito para achar magnitude na pequenez. Ela não está lá. Usa um instante santo só para reconhecer que sozinho não podes saber onde ela está e só podes enganar a ti mesmo. De novo. Podes reivindicar o instante santo qualquer momento, em qualquer lugar em que o queiras. Na tua prática, tenta entregar qualquer outro plano que tenhas aceito para achar a magnitude na pequenez. Ela não está lá. Usa o instante santo só para reconhecer que sozinho não podes saber onde ela está e só podes enganar a ti mesmo. Usando de novo o exemplo que eu trouxe aqui com a situação das crianças, ficou muito claro para mim que eu ali, naquela forma como eu estava querendo conduzir, a paz era a última coisa que estava vindo, ou um entendimento, ou uma comunicação assertiva com conexão. Então, ele pede para a gente reconhecer que a gente não consegue achar sozinho esse caminho, para a gente abandonar qualquer tentativa que a gente está fazendo de manipular as pessoas, os acontecimentos, controlar para achar a salvação. Isso também muito no meu trabalho, nesses anos de estudo com o curso, o meu trabalho ajudou muito isso, porque os problemas, vamos colocar entre parênteses, né, que eu enxergava, antes eu sempre pensava, meu Deus, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas se eu fizer aquilo, ele pode pensar assim, se eu fizer essa, eu ficava sempre tentando arquitetar a melhor forma de sair.
Hoje, com o aprendizado, com os treinamentos, com a prática, sempre que a minha mente identificou algo como problema, a primeira coisa que eu falo, eu já falo, traz a solução que eu sei que tu já tens. Eu não faço nada. Eu só conecto em oração. Eu sei que isso é uma percepção minha. Traz a solução que eu sei que tu já sei. Pronto, tem essa situação aqui do fulano. Traga a solução para ele. Gente, é uma paz tão grande que vem disso, é uma confiança tão grande, porque é um reconhecimento de que, assim, por mim mesmo, eu não vou ficar achando por mim mesmo as minhas soluções, o que é o melhor, que eu devo fazer, eu não vou mais, eu abrir mão desse papel. Reconheço que eu não sei. Você sabe a solução, o melhor caminho, como que vai ser, e você vai canalizar isso através de mim e dos irmãos que você me enviar. Eu estou aqui aguardando. É simples assim. É simples depois que você pratica. Porque até você confiar, porque olha a confiança que você tem que ter. O ego, não, o ego ele quer controle total, ele não quer confiar no universo, né? Vamos dizer assim. Ele não quer fazer essa entrega de confiança, porque ele quer se perpetuar ali dentro da tua mente. Ele está dizendo, tu é o todo-poderoso, tu pode tudo, tu que faz a diferença. Se não é você, nada anda. Se não for você ir lá e resolver, não vai funcionar. Essas falas que ele vem trazendo. E essas falas são muito, meu Deus, massageiam, né? E depois que você consegue, muitas vezes você acha que foi você mesmo que fez toda a diferença. O crédito é todo teu. O ego adora ser pai da criança. Adora, adora. Nossa, eu fiz toda a diferença sem mim. Nossa, se não fosse eu, nossa meta não teria alcançado. Se não fosse, é sempre essas falas. E essas falas são muito massageadoras. É maravilhoso ouvir. Nossa, a gente às vezes vive por isso, por essa massagem, por esse senso de pertencimento e poder e valor, né? Qual é o meu valor? É através disso que, né, do que eu faço, do que eu posso, você pode, você é empoderado, você, enfim, tudo que a gente escuta. E tudo que Jesus nos pede é ao contrário, sai de cena, sai de cena que já tem tudo pronto. Por isso que a portinha do céu ela é bem estreitinha, né? Que ele fala, né? Para achar, porque ela, cara, o que a gente comentou na aula passada, ela faz você fazer o que o mundo, ao contrário do que o mundo te pede. É uma força totalmente oposta. Ele fala, sai de cena que eu resolvo para ti. Mas isso, quando a gente descobre e experiencia, é uma benção. É um piano que sai das costas, é um mundo que sai das costas, porque o controle nos desgasta. O controle, ele deixa a gente exausto, ele deixa a gente sem força, sem alegria, sem energia. É o controle. É o controle dos acontecimentos, é o controle da própria vida, da vida dos outros. Muitas vezes a gente não está satisfeito só em controlar a nossa, quer controlar do outro também. É tudo isso que nos exaure, exaure. E quando você aprende que você pode abandonar isso, quando você confiou o suficiente, teve experiência suficiente, dizer assim, ah, não, resolve. Meu Deus, você vê as coisas fluindo para você, você vê o universo conspirar para o bem. Ele conspira para o bem de todos, você sente essa energia fluir em você, no outro. Você vê um mundo que você antes não via. Você vê uma energia que você antes não via, que estava, claro, totalmente ofuscada pelo teu medo, pelo teu controle, pela tua manipulação, pelo teu jogo, pela tua mente, né? Parágrafo 5. Eu estou no instante santo com tanta clareza quanto queres que eu esteja. E a extensão na qual aprendes a aceitar-me é a medida do tempo em que o instante santo será teu. De novo, ele traz aqui. A medida do tempo é o tempo que você leva para aceitar a magnitude,
para confiar nesse poder, para abrir mão do teu controle, do teu posicionamento para algo que você ainda não viu, não conhece, mas que existe, mas que é real. Eu apelo a ti para que faças com que o instante santo seja teu imediatamente, pois a liberação da pequenez na mente do anfitrião de Deus depende da disposição da sua vontade e não do tempo. Fantástico. Aqui, pessoal, parágrafo 6. Eu vou começar no parágrafo 6 pela frase de número 3. Ah, não, vou começar desde a 1, tá? A razão pela qual esse curso é simples é que a verdade é simples. A complexidade é do ego, e não é mais do que a tentativa do ego de obscurecer o óbvio. Poderias viver para sempre no instante santo, começando agora e chegando à eternidade, se não fosse por uma razão muito simples. Não obscureças a simplicidade dessa razão, pois se o fizeres, será capaz. Opa, desculpa. Pois se o fizeres, será apenas porque preferes não reconhecê-la e não permitir que ela se vá. A razão simples colocada simplesmente é a seguinte. Agora, gente, prestem atenção. Um instante santo é um tempo no qual recebes e dás comunicação perfeita. Um instante santo é um tempo no qual recebes e dás comunicação perfeita. Isso significa, entretanto, que esse é um tempo em que a tua mente está aberta, tanto para receber como para dar. É o reconhecimento de que todas as mentes estão em comunicação. Ele não busca, portanto, mudar nada, mas apenas aceitar tudo. Gente, que profundo e que chave aqui. Um instante santo é um tempo no qual recebes e dás comunicação perfeita. O que é essa comunicação perfeita? É quando a tua mente se abre totalmente, é liberada, né? Para dos teus pensamentos privados. É quando a tua mente é liberada da tua forma de pensar. É quando a tua mente se abriu para receber e para dar sem julgamento, sem pensamento, sem condição. É a comunicação perfeita, é quando a gente atinge a comunicação perfeita com o Pai. É quando a gente é o canalizador da perfeição, quando a gente é o canalizador do amor, quando a gente é o canalizador da vida, quando a gente entra nessa comunicação limpa, é onde a gente reconhece ela, reconhece o comando do amor, o chamado, reconhece o que é a vontade de Deus e reconhece que é a minha também. É quando a gente legitimiza isso dentro de nós, essa magnitude. O instante santo é um tempo no qual recebes e dás comunicação perfeita. Isso significa, entretanto, que esse é um tempo em que a tua mente está aberta, tanto para receber quanto para dar. É o reconhecimento de que todas as mentes estão em comunicação. Ele não busca, portanto, mudar nada. Olha essa parte final. Ele não busca, portanto, mudar nada, mas apenas aceitar tudo. É aquele momento que a gente está pronto, que a gente está na frente do irmão, pronto para aceitar tudo sem julgar, não querer botar nada e nem tirar nada do que aconteceu, do que falou. É um momento de plena aceitação.
É aquele momento onde você não quer adicionar. Ah, devia ter dito isso, ou feito isso, ou devia ter sido assim. E você não quer diminuir. Ah, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter dito, não devia ter acontecido. Você não quer mudar nada. É uma aceitação total. Mas a gente não consegue compreender o que essa aceitação traz, porque a gente não viveu ela de forma limpa ainda. Sempre tem ranhuras, a comunicação não está perfeita, não está livre. E é isso que a gente tem que praticar para acontecer. É essa comunicação perfeita, onde você não busca mudar nada, mas apenas aceitar tudo. Então, por muito tempo você vai estar no teu relacionamento, muito tempo não, não sei se é muito tempo, depende de você, depende da tua disponibilidade, é o que ele nos fala aqui. Mas no tempo a gente vai estar se relacionando e por um bom tempo a nossa atenção tem que estar onde? Os meus pensamentos. O que que eu estou querendo mudar ali daquela situação? O que que eu estou querendo mudar no irmão? O que que eu estou querendo ver no irmão? Geralmente eu vou querer mudar alguma coisa. Geralmente eu vou querer tudo que me incomoda é porque eu queria que tivesse sido diferente. Eu não tenho aceitação. E aquilo eu vou carregando. Aquele julgamento vai comigo da minha sacolinha aqui do passado. Na minha sacolinha do passado, que eu vou carregar sempre para o momento presente, sempre que eu tiver com aquele irmão, vai vir aquela experiência, vai vir aquele pensamento de novo que vai obstruir toda a comunicação, porque aquele julgamento que eu escolho ter é o que eu vou enxergar, é o filtro que eu vou escolher ver. Então ele está ali. Qualquer coisa que o irmão faça, ó, viu, ó, não disse? Ele é assim. Com ele não dá. Com ele não tem como ser diferente. Aqui não tem jeito. E aí a gente vai repetindo, repetindo o condicionamento do nosso próprio julgamento inconsciente. Agora, para encerrar, eu quero ler a última frase. Penúltima frase, aliás. Parágrafo 8. Todo pensamento que mantiveres oculto corta a comunicação, porque queres que seja assim. Ó, ele fala no parágrafo 8. Primeira frase: todo pensamento que mantiveres oculto corta a comunicação, porque queres que seja assim. De novo, eu tô lá com o fulano. E aí eu tô tendo um comportamento fora muito amoroso, com um sorriso, não, sim, claro. Mas por dentro, o meu pensamento tá, meu Deus, que pessoa sem noção, que pessoa sem critério, que pessoa. A minha mente tá ali, meus pensamentos estão a 1 milhão, né? Mas eu estou tendo um comportamento cordial aqui fora, eu estou parecendo ouvir, eu estou parecendo. Na verdade, eu não estou querendo escutar realmente. Eu não estou aberto para a comunicação perfeita, porque eu estou mantendo vários pensamentos dentro de mim, vários julgamentos, e eu acho que eles não fazem diferença alguma. Eu acho que eu posso ter eles guardadinho, o que eu acho dessa situação ou daquele irmão. Eu posso ter aqui meus pensamentos, porque eles são meus pensamentos. Meus pensamentos privados só têm respeito a mim. A pessoa não vai sentir, não vai afetar. Lê do engano. Nenhum pensamento é vão, todo pensamento causa efeito em algum nível, todo pensamento tem uma vibração que é passada, e todo pensamento, ou ele compartilha a comunicação de Deus, compartilha a vontade de Deus, ou ele projeta o teu ego e ele quebra totalmente a comunicação. Ou ele é ego, ou ele é Espírito Santo, ou ele é amor. Então, se ele é amor, ele é real, porque ele vai expandir, ele vai compartilhar, ele vai comunicar. Mas se ele é ego, ele vai quebrar a comunicação. E a nossa última frase de hoje é a seguinte: a condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, mas requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. Olha que fantástico isso, porque a gente pode pensar, meu Deus, Camila,
Então, quer dizer que se eu pensar coisas sobre alguém, eu já não tenho direito a um instante santo. Ele fala: não, não. Não é que você precisa ter só pensamentos puros, mas você não precisa querer guardá-los. Você precisa olhar para os teus pensamentos. Você precisa dizer assim: esse pensamento é ego, esse pensamento é equivocado, eu não quero. Se você só precisa isso. Quantas vezes eu estava indo atender um cliente, estava lá na frente conversando e ele me falando, às vezes, situações, e eu ali, nossa, que reclamão, nossa, que. E ali eu via, eu ficava assistindo meus julgamentos vindo e eu falava, Senhor, eu não quero esses pensamentos. Eu entrava em oração. A minha mente foi praticando, né? Porque é prática, de novo. É prática, tu vai entrando, a tua mente vai ganhando cada vez mais força para sair da inconsciência. E eu ficava ali, Senhor, me tira, silencia, eu não quero esses pensamentos. Leve esses pensamentos daqui. Eu quero comunicação livre. Tira esses meus pensamentos. Eu assisti aos meus pensamentos, eu não quero pensar isso dele. Eu não quero que a minha interpretação interrompa. Eu não quero sentir isso por ele. Eu não quero cultivar esse pensamento aqui. Então, olha só que maravilhoso. Então, a gente não precisa. Ai, tô pensando, eu não mereço, eu não, né? De novo. Não é isso. A condição necessária para o instante santo não requer que tu não penses. O pensamento vai vir. O teu julgamento está ali. O teu condicionamento mental está ali, naquela movimentação. Mas requer que você não queira guardar isso, que você não queira reter isso. Que você não se conforme com aquele pensamento. Não, ele é chato. Não, ele é ingrato. Não, ele é sem noção. Não, ele que é muito reclamão. Não, ele entendeu? Ele não quer que você se conforme com esse pensamento, que você simplesmente deixe ele ali assim, ok. Tá ok pensar isso, é assim que se deve pensar. Não, requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. Então, na verdade, nessa nossa prática do instante santo, o que nos é pedido é só o querer a grandeza em nós, querer experienciar essa realidade construída por Deus para nós e querer sair de cena, querer parar de olhar pela tua perspectiva que vai julgar. É isso, é querer. Olha só, é só querer de todo o coração. É isso, meus queridos. Hoje nosso encontro fala da prática do instante santo, que é o tema do subcapítulo do capítulo 15, encontrar essa liberação, furar essa bolha do condicionamento, né? Desse condicionamento que a gente traz, dessa interpretação que a gente traz. E eu quero saber se alguém tem algo aqui, algum questionamento, alguma dúvida, alguma contribuição. Por favor, vai ser um prazer. Estão já conseguindo ver de alguma forma, praticar de alguma forma? Hum, Ô Camila, sim, querido. tá ouvindo? Sim, tô. Sempre tem algumas coisas que chamam atenção, né? E, e uma das coisas que me chamou atenção hoje foi do que o ego se firma nas certezas, né? Então, e isso é uma coisa que eu me vejo, às vezes, querendo validar tudo aquilo que eu já aprendi, ou que eu já sei, e que eu tenho certeza. Mas no fundo não tem certeza de nada, né? Não é. Então isso é algo que eu tenho que exercitar ainda, deixar que Claro, eu tente ficar validando as minhas certezas. Isso é um exercício que eu e como ele é um boicotador, né? Quando fica trazendo o passado e o futuro, na verdade ele está distraindo para o que é claro. importante, como a gente viu na aula passada, que é esse momento, que é o presente, que é o agora, que é o Isso, algo, né? Então, isso. essa chavezinha, dentre outras, foi bem importante. Que bom, Jefferson. E será cada vez mais. E é isso que tu tá pegando as chaves, Hum. né? E trazendo à tua consciência essas chaves.
para as tuas transformações, né? Para a hora que as coisas surgirem, você ter, opa, outros parâmetros. Espera aí, eu não preciso validar minhas certezas, eu posso abrir aqui para o Espírito Santo, né? Tudo isso é parte do processo. Então, a gente vai treinar muito a nossa mente ainda, porque o curso em milagres, ele é uma ferramenta de treinamento da mente, porque a mente sem treino, ela não consegue transcender o ego. Ela não vai porque ela não sabe. Ela age por inconsciência, Verdade. né? Então, é isso, pessoal. É isso. Mais alguém? Obrigada, tá, Jefferson? Mais alguém? Catarina, e aí? Como foi a primeira noite no nosso encontro santo? Não, foi ótimo, adorei estar aqui e o que você falou hoje, eu acho que tem muito a ver com um conceito que eu trabalho, que é a parentalidade consciente, né? Que você sair desse julgamento e dessa necessidade de controle, de dizer como que o outro tem que se comportar, como é que os filhos têm que se comportar, e entrar numa conexão um pouco mais profunda, né? Então, acho Isso, que veio muito, tem muito a ver, assim, com um pouco do que eu trabalho, sabe? isso mesmo. Que bom, que bom. Tenho certeza que um curso em milagres vai corroborar muito com o teu caminhar aí, com a tua missão. Que bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos. E no mais, desejo um bom descanso, uma linda noite, momentos de muita presença e atenção aos aprendizados, e sempre confiantes da luz que nos segue, está junto de nós, que nos guia, que nos orienta. Então, que a gente siga em paz e feliz nessa vida, que a gente tem muita ajuda e é muito amado, e que a gente se encontre na próxima semana para aprender mais um pouco, tá Tá. bem? Obrigada. Boa Abra- noite, meus queridos. Tá bom. Um beijo, cara. Fiquem em Deus. Beijão.